Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos aqui na transmissão de nosso culto, do nosso momento devocional, aqui da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro Aldeia, viu? Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Fábio Simões. Estamos aqui a transmitir essa live, né? Para a gente pensar um pouco na palavra de Deus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus, viu? Estou vendo aí Rosane chegando, nossa diaconisa, outras pessoas chegando também, irmão Humberto, irmã Luísa, irmã Marilda, dona Vânia está aí com a gente. Vamos chegando, tem lugar para todo mundo. Não precisa usar máscaras aqui, nem passar álcool em gel nas mãos. E o distanciamento também não... já estamos bem distanciados uns dos outros. Todos são bem-vindos em nome do Senhor. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus às nossas vidas nessa hora. E Deus, nós queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, para juntos meditarmos um pouco na tua palavra. Te agradecemos os amados que já se encontram conosco, aqueles outros que ainda vão acessar, e pedimos que o Senhor visite cada lar aqui representado, cada família, cada situação, que tu recebas a nossa gratidão por esse ajuntamento na leitura da tua palavra, que em tudo o Senhor seja assim glorificado. Oramos certos de que tu nos ouves e que tu nos abençoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Dona Alceni está aí também. Opa, Dona Alceni. Muito bom. Irmão Delmir, Samuel, pessoal lá de Guaba, são bem-vindos, são bem-vindos. Irmã Mirtes, também, lá de Portugal, missionária Mirtes, esposa do nosso irmão pastor Osvaldo, que estão lá em Portugal. Marcos Borges também está com a gente. Queridos, sejam bem-vindos todos aí em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse 3, de 7 a 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui lendo o texto de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 13, carta de Jesus à igreja em Filadélfia. Irmãos, esta é uma das 7 igrejas citadas no Apocalipse, e aqui é a igreja de Filadélfia. Filadélfia, lá existia uma pequena igreja, numa pequena cidade, e com crentes que tinham pouca força. Será que Jesus está preocupado com uma igreja pequena, numa cidade pequena?
e crentes com pouca força? Será que Jesus se importa com isso? Será que Jesus está preocupado em cuidar, em abençoar, em agir, em se revelar a uma igreja pequena numa cidade pequena? Eu posso estar falando aqui nessa noite com alguém que tem um ministério pequeno, alguém que não tem expressão na mídia, que não tem nome, sobrenome elitizado. Eu posso estar falando com alguém aqui que aos olhos humanos é um anônimo, é alguém de uma família pequena, alguém de poucos recursos, alguém que na igreja é apenas um servo, uma serva, alguém que faz um serviço onde poucas pessoas percebem, poucas pessoas notam. Então, essa palavra que nós lemos aqui, ela dirige-se a estas pessoas. Você vê uma igreja pequena, numa cidade pequena, composta, igreja esta, de pessoas, de crentes, que têm pouca força. Aos olhos humanos, né, os olhos estão igual os olhos de Ló, quando levantou os olhos para as campinas. Né, os olhos do homem é um olhar que vê o que o olho vê, que vê o que interessa, que vê o que tem mais expressão. Você sabe, né? Você sabe. O desafio que nós temos é de ser gente de caráter, ser gente de honra, ser gente que agrada a Deus. Isso, ao longo dos anos, vem sendo substituído pela segunda questão, que é ter. As pessoas querem mostrar, ou elas se acham que são pelo que têm. Então, ter, adquirir, o materialismo está aí nesse negócio. E hoje a gente está relacionando um outro tipo de pessoas, aquelas pessoas que querem parecer que são e parecer que têm. Parecer. É a aparência, é a fachada, é a maquiagem, é o verniz, é a coisa que impressiona, mas que não tem conteúdo, que não tem essência, que não tem vigor, apenas de aparência. Então, quando você encontra Jesus se relacionando com uma igreja pequena, de uma cidade pequena, e com pessoas de pouca força, isso aqui não dá ibope, isso aqui não chama-nos atenção, isso aqui não move o interesse das pessoas. Né? Talvez é o seu ministério, assim mesmo, né? Ministério de pequeno, onde você serve a Deus da maneira como Deus te deu para servir, mas aquilo não aguça olhares, aquilo não arranca aplausos, aquilo não gera suspiros, uma coisa às vezes ainda que está no anonimato, onde ninguém vê, ninguém aplaude, onde as pessoas ficam ocultadas dos olhos humanos, mas não estão ocultadas dos olhos de Deus. Então a gente primeiramente descobre que há uma forma de olhar de Deus e uma forma de olhar do homem. Né? Nem sempre aquilo que o homem olha, nem sempre aquilo que o homem aponta, nem sempre aquilo que o homem valoriza é o que Deus está olhando, apontando e valorizando. Nem sempre aquilo que reluz, né, é ouro, nem sempre aquilo que reluz. Às vezes, muitos vão chegar diante de Deus com carretas e carretas de palha, madeira e feno. Né? Tem muito volume, mas diante do olhar de Deus, o fogo vai consumir tudo isso, não vai sobrar nada. Só tem volume, só tem aparência. Mas a Bíblia diz que outros chegarão diante de Deus, levando as suas obras como se fossem ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe que diante do fogo, isso vibra mais, brilha mais, apura-se mais. Então, a sociedade nossa é aquela sociedade que quer valorizar a aparência, né? Mas por dentro
não tem essência, não tem essência, é oco. Pessoas ocas, abre a boca para falar, é oco, é vazio, não tem sentido, não tem significado, não tem importância, não tem conteúdo. E o Senhor aqui está se relacionando com uma igreja pequena, de uma cidade pequena, e de crentes desta igreja, crentes com pouca força. E como é que Jesus se apresenta para a sua igreja? Tamanho não é o que importa tanto para Jesus. Não é o que importa. Tanto importava aquela igreja para Jesus, uma igreja pequena, numa cidade pequena, com gente com pouca força, que Jesus alistou como uma das igrejas do Apocalipse. Talvez para dizer para mim e para você que ele se importa contigo. Você que se sente menosprezado, você que se sente diminuído, você que se sente esquecido, você que se sente à margem, você que se sente abandonado. Você é crente? Você é servo de Deus? Você faz para agradar a Deus? De Deus, Deus não se esquece de você. Deus não te abandona. Deus não. E tem gente que cai na tolice e diz, se eu for assim mesmo, daquela igreja grande, né? Aí sim, aí meu ministério. Nada a ver, gente. Aqui, olha aqui. A igreja de Filadélfia. Não era uma igreja grande. Então, a gente precisa resgatar os valores espirituais pela ótica de Jesus, do Evangelho. E não pela ótica do que vai pelas igrejas, aí, pelo populacho. Não é que vai pelo que os outros acham. Não, mas é pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo para nós aqui à noite que Jesus se importou com uma igreja pequena, numa cidade pequena, com gente crente de pouca força. Será que eu estou falando com alguém aí que está no ministério pequeno? Será que eu estou falando com alguém aí que está numa cidade pequena, no ministério aos olhos humanos pequeno? Será que eu estou falando com alguém que tem pouca força hoje, que está desanimado, está cansado? Será que essa nossa conversa hoje chega para alguém que está desistindo da fidelidade a Deus para poder caminhar no sentido dos arrogantes, dos que não temem a Deus, como caiu nessa cilada aquele Asaf lá no livro dos Salmos, no Salmo 73, quando ele diz, ao observar a prosperidade dos que não temiam a Deus, a saúde deles, a riqueza deles, o comer deles, o viver deles, quando eles não se importavam com Deus. E, no entanto, eles tinham uma vida, bota aí entre aspas, uma vida que eu invejava. Tem tanto crente invejando o estilo de vida de gente que não teme a Deus por conta de questões materiais. É porque são pessoas que estão sendo fisgadas em ter para ser. Ou já foram fisgadas para mostrarem uma coisa que não são, que não têm. Então, será que alguém aí está fisgado por isso? Jesus dá atenção, Jesus se revela a uma igreja pequena, de uma cidade pequena, com crentes com pouca força. Isso está aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 7 ao versículo 13. Jesus pode estar se revelando a você hoje que se sente assim, que talvez está ainda naquele tráfego, naquela periferia de se sentir colocado de lado. Aí como é que Jesus se revela a você? Como se revelou à igreja de Laodiceia? Ele se revela como aquele que nele não há impureza. Ele se revela como o santo. Estas coisas diz o santo, o puro, o que não tem impureza, o que não tem pecado, o digno de
toda e inteira confiança. Nele não resiste impiedade. Deus, Jesus, é santo, santo, santo. Ele se apresenta também como o verdadeiro, aquele que não mente, que não utiliza o recurso da mentira para poder se safar. Ou seja, podemos confiar nele porque nele não tem pecado, podemos confiar nele porque ele não mente, ele não nos engana. Ele não nos engana, ele se apresenta como o verdadeiro. No mundo de tantas desconfianças, no mundo, até às vezes na igreja, pessoas falam assim, não, está escrito na Bíblia que você não deve confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Está lá na palavra, no profeta maior lá. Maldito o homem que confia no... Está vendo? Não confia no homem, não. Não é? Mas o homem ali não é o outro. O homem ali é a própria pessoa. Não confia em si mesmo. Não confia na sua força. Não confia na sua capacidade. Não confia na sua... Não confia em você. Maldito o homem que confia em si mesmo. Não é? O coração do homem é enganoso. Está confiando numa fonte enganosa. Por isso que Jesus se apresenta para mim e para você como a alternativa em que possamos exercer a atitude de confiar. Ele é digno de inteira confiança. Ele é digno de inteira confiança. Porque ele é santo, nele não tem pecado, ele é verdadeiro, ele não mente, ele não engana ninguém. E outra coisa, ele se apresenta aqui para essa igreja pequena, numa cidade pequena, de crentes com pouca força, talvez esteja falando com alguns aqui, ele se apresenta como aquele que tem autoridade, Ele diz aqui, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Quem tem o controle tem autoridade, tem autonomia. Jesus se apresenta para uma igreja pequena, de uma cidade pequena, para crentes desta igreja pequena, com pouca força, como alguém digno de inteira confiança, porque ele é santo, ele é verdadeiro e ele tem autoridade. Jesus é isso. E esse Jesus, ele se importa com uma igreja assim, numa cidade assim, com crentes assim. Estou falando com alguém aí de uma igreja pequena, de uma cidade pequena, e que sinta o peso e parece que há um desfalecimento de energia espiritual, se sente fraco. Eu quero dizer para você que Jesus se importa com a tua vida. Eu quero dizer para você que Jesus tem autoridade para abrir situações e fechar situações. Eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré, ele separou uma igreja no Apocalipse chamada de Filadélfia para revelar e nos incluir nos seus cuidados, para dizer isso para mim e para dizer isso para você. Ah, pastor, então Jesus quer que a gente continue sendo uma igreja pequena, numa cidade pequena e cultivando assim essa pouca força? Não. Ele quer que a gente desenvolva, mas desenvolva na autoridade dele, desenvolva na direção dele. Ele diz aqui, conheço as tuas obras, apesar do que esta igreja era, apesar do que esses crentes eram e tinham, conheço as tuas obras, era uma igreja que obrava, que trabalhava, que lutava. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a oportunidade. E o interessante é que Jesus abre uma porta, né, deixa uma porta aberta, e ele vai dizendo, ele vai deixar aberta e ninguém vai fechar. Porta que Jesus abre, ninguém fecha. Nem o diabo, nem o inferno inteiro fecha. Nem macumbaria, nem feitiçaria, nem encantamento, nem olho grande, nem mal olhado, nem simpatia, nem reza, nem nada. A porta que Jesus abre, só ele pode fechar.
E aí ele abre uma porta, que é um negócio engraçado, né? Porque ele deixa uma porta aberta para um povo fraco que não tem força para entrar na porta. Viu aí? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ora, Jesus não abre uma porta e deixa essa porta aberta para gente que tem disposição para entrar nela, para gente que tem energia e capacidade e condições de por ela entrar. Não, ele abre uma porta, a mantém aberta, diz que só ele pode fechar, a porta está aberta, e faz isso para gente que não tem condições de entrar. Pastor, isso aí é confuso. Não é confuso, não. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. Para dizer que toda força vem dele, que toda disposição vem dele, que toda energia vem dele, para que toda honra seja dele. Aliás, Jesus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Jesus é a glória de Jesus. Ele está fazendo isso para testemunho de quem está à volta. Ele está fazendo isso para mostrar que ele pode pegar você na sua pouca força, pegar você que está nessa cidade, talvez achando que está sozinho, isolado aí, querendo desistir, para dizer que é Ele que é o Deus que dá a oportunidade, é Ele que é o Deus que dá a você a força necessária para você entrar na oportunidade que Ele tem para a sua vida. Pastor, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Aqui, ó. São coisas do cotidiano. Através do cotidiano, da vida espiritual, a prática de hábitos do cultivo espiritual. Essas coisas que muita gente hoje, porque hoje as igrejas querem mostrar uma coisa que elas não são. Né? Querem mostrar só pela fachada. Então, aquilo que é elementar, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, necessário na vida de um crente, são esquecidas, as coisas são esquecidas. Mas Jesus fala aqui, Jesus sabe que havia pouca força naqueles crentes. Ele diz que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Olha aí o exercício espiritual. Gente que guarda a palavra. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra para não pecar. E não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Não escondeu Jesus. Não escondeu Jesus. Não escondeu que eram de Jesus mesmo fracos. Mesmo com pouca força. E Jesus está dizendo que o fato deles guardarem a palavra e não negar o nome de Jesus num tempo difícil, hein? O tempo era difícil. O tempo era complicado. Veja, era complicado na relação eclesiástica. Olha aqui, ó. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Está dizendo que havia naquela igreja pequena uma batalha espiritual. Tinha gente que adorava a Satanás. Gente que usava da mentira. Gente que usava do engano. Gente que queria ter o ego como o principal a ser buscado. Ah, pastor, isso não tem hoje? Tem sim, tem sim. Quando você escuta alguém falar assim, eu quero ir numa igreja onde eu me sinta bem. Então, o objetivo da pessoa em ir à igreja é que ela encontre um lugar onde ela se sinta bem. Né? Aí ela vai pensar, uma igreja que tem ar-condicionado, uma igreja que tem um bom assento, né? Uma cadeira, uma poltrona acolchoada, uma igreja que tenha uma sonorização agradável, uma igreja que tenha instrumentos afinados, que tenha um coral afinado, uma igreja que tenha um ministério de louvor apurado, profissional, que tenha um pastor que fala
que fala bem, que comunica bem, que é erudito no linguajar, não que isso seja problema, né? Uma igreja onde tenhamos assim um lugar para os nossos filhos ficarem, onde serão bem cuidados, que tenha estacionamento. Então as pessoas procuram muitas vezes lugares onde se sintam bem. Essas pessoas com quem eu estou falando, que têm isso em primeiro lugar em suas vidas, elas não estão para ser crentes, elas estão para ser clientes. Clientes. Igreja para ela é o entretenimento. Não é? Entretenimento. E aí tem igreja que se especializa em atender essa clientela. Não é esse hall de membros, é essa clientela. Vivem de aparência. Aí, se vivem de aparência, né, tudo ali é pela aparência, tudo ali é né, pela ideia de clube, pela ideia de todo mundo ser camarada, né? Todo mundo não vamos nos preocupar com os pecados dos outros, não vamos nos intrometer, não, as nossas relações são relações estritamente sociais. E aí não tem zelo pela vida espiritual, não tem disciplina, não tem correção, não tem confronto da palavra de Deus. Não podemos falar assim para confrontar as pessoas, né? Porque isso constrange. E a Bíblia diz que o amor constrange, o amor de Deus constrange a nós. Mas esse tipo de coisa está sendo estabelecido para poder fazer com que as pessoas se sintam bem nos seus pecados, se sintam bem nos seus comodismos, se sintam bem perante o Covid, se sintam bem quando morrem e enganando-as que se sentirão bem no inferno. E elas não pensam. Não pensam. E quando abrir os olhos, estão no inferno. Por isso que Jesus diz aqui, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, os da sinagoga de Satanás, esses que estão aqui, não vão para o céu. Não vão para o céu, porque são da sinagoga de Satanás. Né? Porque eles mentem. Porque eles se banqueteiam, porque eles bajulam-se mutuamente, eles fazem bem a quem faz bem. Jesus mais bateu nesse pessoal no Novo Testamento, no tempo dele na terra. Foi com quem Jesus emitiu as palavras mais duras. Foi esse pessoal da sinagoga de Satanás. E às vezes se graça aí no meio dos crentes, nas igrejas pequenas, de uma cidade pequena, com crentes com pouca força. Então vejam onde esses crentes estão numa batalha espiritual. Mas o Senhor, ele está presente na igreja, ele está operando na igreja, ele está usando os seus profetas, suas testemunhas, esses que guardam a palavra e esses que não negam o nome dele, esses serão usados por ele para o arrependimento desses outros. Então, a dificuldade que esses irmãos de uma igreja pequena, de uma cidade pequena e de pouca força, essa luta que eles estão passando é para que eles sejam testemunhas, para que eles sejam pessoas, que sejam instrumentos de Deus para a salvação dos que estão na sinagoga de Satanás. Aqui, ó, mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vai haver arrependimento, vai haver quebrantamento. Então, meu irmão, vale a pena, minha irmã, vale a pena perseverar. Vale a pena lutar em guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Vale a pena agradar a Deus, para que você se coloque como instrumento disponível nas mãos do Senhor. E o Senhor, no seu bel prazer, Ele usará os instrumentos que estiverem prontos para serem usados na hora, no dia e na maneira que Ele quiser.
Quem assim se coloca diante das mãos do Senhor não vai se sentir envaidecido quando estes que são da sinagoga de Satanás vier se prostrar aos pés, se humilhando e reconhecendo que Deus cuidou dos irmãos que guardam a palavra e que não negam o nome do Senhor. Não vão se envaidecer. Não vão se envaidecer. Jesus, ele cuida dos seus. Jesus, ele cuida de você que está aí achando que acabou o tempo, de você que está achando aí que o trabalho é pequeno, de você que achou que a coisa não flui. Deus vê, Deus opera. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Suporta com perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, versículo 10, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Estamos no mundo inteiro vivendo um tempo de provação. Tem gente se perdendo nas emoções, tem gente se perdendo na saúde, tem gente se perdendo no pânico, tem gente se perdendo, mas quem persevera na palavra, o Senhor diz que vai proteger os que perseveram na hora da prova. Deus vai perseverar, Deus vai guardar essa vida. Deus está guardando você. Deus vê o seu trabalho, Deus vê o seu esforço, Deus vê a sua oração, a sua consagração, Deus vê a sua posição de manter-se fiel e firme. Deus vê, Deus valoriza isso. Ninguém de repente vai valorizar, ninguém vai fazer festa, ninguém vai fazer citação. Mas o que mais importa é que Deus veja, que Deus guarde, que Deus proteja e que Deus nos use. E Deus quer usar você aí nessa comunidade que você está, nessa cidade que você está. Por pequena que seja, por grande que seja ela como for, não se sinta menos, se sinta apenas alguém que Jesus salvou por sua graça. Se sinta alguém somente como alguém que depende de Deus, até para entrar pela porta. A porta que Ele abre, Ele vai fazer você entrar. E a que Ele abre, ninguém fecha. Se a porta fechou, Ele fechou. Ele sabe por que fechou. Agora, se a porta está aberta diante de você e você está desanimado, Jesus é o nosso ânimo. Jesus é a nossa razão, a nossa existência, para a gente prosseguir firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, entre elas a igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, de uma cidade pequena, com crentes com pouca força. Deus abençoe, amado. Uma noite descansada. Domingo, querendo Deus, às 9 horas, teremos uma reunião presencial na igreja, uma assembleia extraordinária de membros, onde teremos o plebiscito do nosso irmão diácono Rony. Tá bom? Então eu conto com a sua presença, você que é membro da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense, já foi convocado devidamente, então estaremos lá às 9 da manhã para realizar esse trabalho aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E domingo à noite, 19 horas, teremos o nosso culto de celebração, pregação da palavra de Deus, louvores ao Senhor, tanto presencial quanto online, tá? Deus abençoe, amado. Fica na paz.